E vamos passar agora a nossa lição Jovem de Sábado. Um feliz sábado para você! E o tema de hoje e desta semana é duas vozes. Então, seguindo a linha de raciocínio da tirinha, uma voz é a do Espírito Santo, que te traz racionalidade e consequência dos nossos atos, mesmo que a gente não o dê ouvido. E a outra voz é a de Satanás, ou a do nosso próprio eu, que distorce tudo o que Deus diz e ensina ou banaliza as instruções divinamente dadas. Então, indo para Gênesis capítulo 3 agora, e observando as ciladas de Satanás, é o seguinte. A primeira, Satanás usa um médio. No caso, de Eva foi a serpente e a de Adão a Eva, e para a gente, nos dias de hoje, é qualquer coisa que a gente gosta ou deseja que não aconteça, ou alguma pessoa por aí, ou mesmo até uma pessoa próxima da gente. E assim Satanás entende ali o ambiente, os nossos pensamentos, para que ele possa vir agir sem a sua presença ser notada, a sua maldade percebida. Segundo, ele distorce um pouco da verdade para saber se você conhece mesmo a verdade plena ou é parcial. E agora nós vamos aos meios. O primeiro meio é o apetite. Eva viu que a fruta era bonita e atraente e parecia bem apetitosa. Já para a gente é um hambúrguer, batata frita e refrigerante, não generalizando, claro. Para alguns é comer muito e outros comer muito pouco. Qualquer alimento ou maneira de se alimentar que faça mal para o nosso corpo e que não foi instruído pelo próprio Deus é influência e caráter de Satanás expresso em nós. O segundo meio é a presunção. De Eva foi ser igual a Deus e de Adão foi ser igual a Eva, porque ele viu que ela continuava a mesma, mas ele não queria ficar sem ela, porque ela era a única imagem igual a dele e se identificava com ele. E a nossa é que nós podemos tudo e não precisamos de ninguém e que podemos dar um jeito em todas as coisas. Mas não é bem assim, né? Mas enfim. E o terceiro meio é a adoração. Eva adorou a si mesma, sendo assim semelhante a Satanás, e Adão adorou a Eva porque não queria ficar só e pensou em si mesmo, sendo assim semelhante a Satanás. E a gente adora qualquer coisa que pareça legal aos nossos olhos e nos fazem muito felizes. E assim a gente vai se desviando do Pai e se tornando presa fácil para Satanás, até ficarmos cativos nos arredios de Satanás, sem perceber que estamos lá. Já deu para ver a confusão, né? Tornemos a buscar a Deus para Ele se revelar para nós, mas nós temos que ir até eles movido pelo poder do Espírito Santo e não pela nossa própria força e pelo nosso próprio poder. Oremos ao Senhor e aprendemos a depender dele e a esperar nele todas as coisas, mesmo sabendo que esse processo de santificação e purificação leva tempo e é passo a passo até se tornar dia perfeito. Para a honra e glória do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E vamos passar agora a nossa lição Jovem de Domingo, cujo nosso tema é Engano 101. Quando Satanás se aproximou de Eva, ela não sabia que era ele, porque ela esperava um anjo caído e não uma serpente. E ela confiou em sua intelectualidade. Mas a questão não era que isso era só uma árvore, mas se Adão e Eva obedeceriam a Deus e à autoridade dele. Ou se dariam, ouvidos a Satanás e seus argumentos e obedeceriam a ele e à autoridade dele. Bom, como Eva esperava por um anjo caído, Satanás veio usando de médio uma serpente. Daí, Eva ousou confiar em si mesma e em sua intelectualidade, mas a verdade é que a única maneira de Adão e Eva estarem protegidos contra as armadilhas da serpente astuta era obedecendo a palavra e a autoridade de Deus sem questionar, assim como nós também devemos fazer. Mas infelizmente isso não aconteceu e a gente já está vivendo e vendo os resultados. Satanás utilizou duas mentiras. A primeira foi que Eva não iria morrer se desobedecesse o mandamento ou ordem direta dada pelo próprio Deus, alegando assim a imortalidade da alma, assim como ele faz até aos dias de hoje. E a segunda mentira foi que Eva não precisava de Deus para distinguir o bem e o mal. Ela ia poder fazer isso tudo sozinha. Bastava apenas comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Basicamente, Eva não quis depender de Deus ao decidir comer do fruto. Será que não estamos desobedecendo a Deus e fazendo o mesmo que a Eva fez? Será que não estamos vivendo diariamente como se não dependêssemos do Pai para vivermos?
O fato é que, assim como Satanás fez para enganar Adão e Eva lá no início, ele também fará no tempo do fim. Mas que desta vez nós possamos escolher obedecer a palavra e a autoridade de Deus sem questioná-lo, em nome do Senhor Jesus e para a honra e glória dele. Amém. E vamos passar agora a nossa lição jovem de segunda-feira, cujo nosso tema é 5 métodos dissimulados. Para destruir a aliança de amor que havia entre o Criador e suas criaturas, Satanás criou 5 métodos segundo a lição. Vamos ver quais são elas? Primeiro método. Satanás utilizou uma serpente e fez parecer que a serpente falava, sendo que Eva sabia que as serpentes não falavam e com isso Satanás conseguiu a atenção dela. Método 2. Satanás distorceu a palavra de Deus de modo tão sutil que nem parecia que ele queria causar algum dano. Parecia muito mais um amigo mais chegado que um irmão. Tá achando que ele é bobo? Vai vendo. Método 3. Citou as escrituras de maneira equivocada, a fim de começar ali um diálogo e conseguir mais informações. Alguma vez você já percebeu que alguém estava ali jogando verde para colher maduro? Pois é. Essa situação é muito parecida com o que Satanás fez. Mas antes da queda, não havia essa malícia com frequência. Então Eva nunca havia lidado com isso antes. Vamos lembrar disso. Quarto método. Satanás utilizou os 5 sentidos, que são as 5 vias da alma, segundo o livro de Salmo. Logo, tirou Eva do estado racional para o emocional. Quantas vezes deixamos de fazer a vontade de Deus por causa do sentimento do coração humano? E isso é um grande sinal do quanto Satanás já conseguiu dominar a humanidade, passando de geração em geração. O que uma geração tolera, a próxima aceita. Quem já estudou filosofia sabe do que eu estou falando. E vamos agora ao quinto e último método. Uma vez que Satanás obtém vitória sobre uma pessoa, ele usa esta pessoa para tentar outras pessoas, fazendo assim destas pessoas um exército, para depois tornar a vida dos verdadeiros cristãos uma tormenta. Mas Jesus foi para nós um exemplo de como lidar com isso. E ninguém mais precisa fazer o sacrifício que Jesus fez. Basta apenas se apegar ao Pai com tudo que Ele nos deu e ter a plena certeza de que Jesus está conosco e que Ele nos deu todo o poder que Ele recebeu do Pai, segundo Efésios capítulo 1, verso 22 e 23. E claro, clamar ao Pai em nome de Jesus pelo poder, atuação e agir do Espírito Santo até que Jesus venha nos buscar ou que encerre nossa missão aqui nesta terra. Para a honra e glória de Deus e em nome de Jesus. Amém. E vamos passar agora a nossa lição jovem de terça-feira, cujo nosso tema é 2 enganos, irmãos. Atualmente, os cristãos creem firmemente em 2 erros que tiveram origem lá no Éden. A primeira é a ideia de que podemos distinguir entre o bem e o mal por conta própria, sem o auxílio de Deus. Isso é um engano. Segundo, é que a alma dos justos e ímpios é imortal, afirmando assim os enganos do espiritualismo, que por sua vez foi estabelecido pelo próprio Satanás. Então, vamos lá na descrição do espiritualismo? O espiritualismo afirma que os homens são semideuses, não decaídos, que cada mente julgará a si mesma, que o verdadeiro conhecimento coloca os homens acima de qualquer lei, que todos os pecados cometidos são inocentes, pois o que quer que seja está certo, e Deus não condena. Representa os mais vis dos seres humanos como estando no céu e grandemente exaltados ali. Assim ele declara a todos, não importa o que façam, viva como desejar, no fim o céu será o seu lar. Multidões são levadas assim a entender que o desejo é a lei mais elevada, que a libertinagem é liberdade e que o homem é responsável apenas perante ele mesmo. Engano, né? Enganos e mais enganos. A única maneira do verdadeiro cristão se proteger dessas ciladas é guardar a palavra de Deus na mente e obedecer os mandatos de Deus pela força e poder do Espírito Santo, sem questionar a autoridade do Pai Celestial e aceitar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Satanás sabe que a palavra de Deus, bem estudada e obedecida com dedicação, é o teste decisivo para discernir entre o verdadeiro e o falso. Por essa razão, ele usou métodos ao longo da história para esconder a verdade bíblica.
Nos últimos dias, Satanás realiza milagres. Nesses últimos dias, né? Distorce a palavra e leva as pessoas a confiar em seus próprios poderes de raciocínio, no testemunho de seus sentidos e nas palavras dos outros. Após 6.000 anos de experiência, porém, as ilusões de Satanás, no fim dos tempos, são muito mais enganosas. Elas serão tão poderosas que até a fé dos próprios eleitos serão testada. Mateus capítulo 24, verso 24. Mas eu vos convido, mantemo-nos firmes na rocha e em constante oração e dependência de Deus para tudo, incluindo entre o certo e o errado, o bem e o mal, para a honra e glória de Deus e em nome do Senhor Jesus. Amém. E vamos passar agora a nossa lição jovem de quarta-feira, cujo nosso tema é Momento Hipertexto. Há muitas coisas que têm acontecido desde lá da queda do homem lá no Éden, e a gente acha que esses acontecimentos estão muito longe de nós. Como, por exemplo, algumas vezes alguém já colocou você para fazer tal coisa, e no fim essa pessoa deixou você no fogo da lenha e saiu de fininho deixando você sozinho. Ou alguma vez alguém te deu um conselho que era errado se fazer, mas parecia que era o certo a se fazer naquela hora ali, e que depois você se arrependeu de ter feito aquilo? Claro que há muitas situações, mas vamos seguir aqui com a nossa lição. Vamos lá. Às vezes parece que a história de Adão e Eva está muito distante de nós, mas na verdade, cada vez que alguém distorce com intenção a palavra de Deus, reproduz a conduta de Satanás no Éden. Sempre que alguém apresenta algo ruim como se fosse bom, segue as pegadas do mal. E na maioria das vezes isso ocorre num formato disfarçado, confundindo nossas impressões. É por isso que devemos andar pelo princípio e não pelos sentidos. Deus nos deixou um referencial seguro, sua palavra, e ainda acrescentou luz com os escritos do Espírito de Profecia, a fim de que não sejamos enganados. Segundo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, do verso 1 ao 4 e depois do verso 12 ao 15, Paulo nos adverte para deixar vir a nós aqueles que são movidos pelo espírito maligno, para sermos exemplos vivos do amor de Deus através da palavra de Deus expressa em nossas atitudes, deixando assim o testemunho de Jesus expresso para todos eles que nos assistem. Mas aqueles que querem ser exaltados e serem como os apóstolos, sem serem chamados, mas querem para serem vangloriados, a este, João capítulo 8, verso 44 diz: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e que quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por isso, em Mateus no capítulo 4, verso 1 a 11, ficou registrado como alerta e testemunho para todos que lessem e entendessem quando e como Jesus foi tentado no deserto, revelando assim quem é Satanás e como os seguidores de Cristo devem agir mediante as tentações. Além, claro, de ver aonde deve ser alicerçado a mente e as atitudes do verdadeiro cristão. Por isso que Salmos capítulo 91, verso 11 e 12 nos revela o que Deus fará por nós quando resistirmos às tentações de Satanás. Para confirmar isso, em Apocalipse capítulo 12, verso 7 ao 9, nos afirma e nos consola que Satanás já perdeu a batalha lá no céu, depois aqui na terra com a morte de Cristo Jesus na cruz, e perderá na vinda de Jesus, e perderá de novo e será eliminado depois do julgamento que ocorrerá depois dos 1000 anos lá no céu. E para confirmar a derrota e eliminação de Satanás e seus anjos e seus filhos, em 1 João no capítulo 3, verso 8, nos diz: Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Logo, estejamos firmes em Cristo até o fim, porque Satanás já está derrotado. E nós, em Cristo Jesus, somos muito mais do que vencedores. Para a honra e glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E vamos fazer agora a nossa lição jovem de quinta-feira, cujo nosso tema é questão de caráter. Quando os seres criados desobedecem à palavra de Deus, eles são separados da aliança do amor de Jesus. Assim aconteceu com Adão e Eva e, por consequência, o relacionamento rompido levou à separação de Deus. Isaías capítulo 59, verso 2. E a separação levou à morte. Romanos capítulo 6, verso 23.
Quando Satanás desvia as pessoas da palavra de Deus, ele as separa de Jesus. Satanás ensinou à humanidade que uma pessoa, quando morre, sua alma vai direto para o céu, a fim de ter espaço de implementar a imortalidade da alma e poder se comunicar conosco através da necromancia e dar novas instruções em nome de Deus e modificando as instruções expressas na própria palavra de Deus, que no caso é a Bíblia. Por isso, para este caso também, a seguinte passagem nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E assim Satanás insinua que os mandamentos de Deus produzem escravidão, além de nos fazer questionar o amor de Deus para conosco, alegando que ele está retindo de nós algo de muito bom. Ele acusou a Deus e nos influencia a acusar a Deus de ser um ser egoísta. Mas a disposição do Pai de entregar seu Filho e a disposição do Filho de viver uma vida perfeita e sofrer a morte do pecador contradiz todas essas acusações de Satanás. Adão só teve a expressa noção da profundidade da consequência do pecado quando ele teve que matar o cordeiro. Mas olha só a profundidade desta mensagem. Adão teve que matar o cordeiro. Quem era o cordeiro? Jesus. E quem foi que matou Jesus? A humanidade. Nós aceitamos o pecado e o pecado é especialista em matar Jesus em nossos corações, em expulsar Jesus de nossas vidas como se ele não fosse ninguém de valor. É por isso que ele disse: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Se Jesus está do lado de fora de sua vida, se tudo em sua vida está difícil, abra a porta do seu coração e deixa ele entrar, porque Jesus é um especialista em restaurar a vida e resolver os problemas, para a honra e glória de Deus, e em nome do próprio Senhor Jesus. Amém. E vamos passar agora a nossa lição jovem de sexta-feira para fechar o assunto desta semana, cujo nosso tema é engano no jardim. Não pensemos nós que somos mais astutos do que Satanás. Se Adão e Eva, que conheciam a glória do Senhor e o via face a face, se os anjos do reino de Deus não conseguiram identificar a verdadeira face de Satanás até que ele maltratasse Cristo, até que Cristo sejasse morto na cruz, para que Jesus então desistisse de salvar a raça humana caída, agora imagina já a gente que estamos já num estado de pecado desde gerações em gerações. Como que iremos identificar as artimanhas de Satanás com facilidade? Ele vem quando estamos mais fracos. Vem com voz melodiosa, exaltando e elogiando nosso eu, falando das coisas que estão em nossos pensamentos. Claro que ele não pode ler os nossos pensamentos, mas ele sabe fazer a leitura de nosso comportamento e conectar isso com o que nós estamos passando. Até porque eles também têm um histórico. Eles escrevem também, galera. Daí ele começa a levar os nossos pensamentos para as injustiças, autopiedade, que sabemos tudo, que não somos bobos, que somos mais espertos do que os outros, e assim por diante. Satanás se esforça constantemente para atrair a nossa atenção, a atenção do ser humano, em lugar do nosso Deus. Induz as pessoas a olhar para os bispos, pastores e professores de teologia como seus guias, ao invés de examinar as escrituras para aprender por si mesmo qual é o seu dever. Então, dominando a mente desses líderes, consegue influenciar facilmente as multidões de acordo com a sua vontade. Então, erguemos as nossas mãos para os céus e olhemos fixamente para Deus, de onde vem o nosso socorro. Vamos para o Monte Sião e permanecer com Siló, desde aqui para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você gosta dos conteúdos e você quer dar um suporte para o canal, eu vou deixar os meios na descrição desse vídeo. E para este conteúdo aqui chegar às outras pessoas, você pode estar compartilhando ele, ou deixando nos comentários o que você achou deste conteúdo, ou deixando seu like neste vídeo. E aqui está aparecendo os cards para você. O de cima é uma recomendação do YouTube e o de baixo é uma playlist que eu já deixei preparada para você. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. E eu aguardo e espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau e fui!